Santa Missa em sua comunidade. Oferecimento Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas. A correção fraterna é para nós um desafio. Entretanto, Jesus nos propõe um caminho característico para realizá-la. Nossa comunidade é formada por pessoas diferentes. As diferenças não podem nos dividir. Por isso, quando alguém se desvia do caminho do Evangelho, somos convidados a agir com caridade, a fim de que a verdade possa sempre prevalecer. Peçamos ao Senhor que a graça do discernimento, para que possamos sempre agir com caridade e cooperar, para que nossa comunidade cresça na verdade e no amor. A palavra de Deus é o sustento do seu povo, que é um povo de irmãos, caminheiros na estrada da vida, sempre em busca de libertação. A palavra de Deus ilumina da vida e ensina o seu povo a viver. A palavra de Deus ilumina da vida e ensina o seu povo a viver. Não se vive somente de pão, mas de toda a palavra de Deus. Honra e glória cantemos ao Pai, em Jesus a palavra nos deu. A palavra de Deus ilumina da vida e ensina o seu povo a viver. A palavra de Deus ilumina da vida e ensina o seu povo a viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos no domingo, dia do Senhor, para louvá-lo, bendizê-lo e oferecer a missa em sua honra, em gratidão ao nosso Pai que tanto nos ama, e pedir as graças que necessitamos para bem viver. E hoje, especialmente no segundo domingo do mês, também muitos, a maioria certamente aqui, hoje vem rezar pelos seus falecidos que foram aqui encomendados, sepultados, cremados no cemitério São Miguel e Almas. Rezamos também por eles esta missa, para que Deus, na sua misericórdia, os perdoe, os acolha na bem-aventurança eterna. E ao iniciar a nossa celebração, peçamos perdão a Deus das nossas faltas e pecados, renovemos nosso propósito de servi-lo fielmente em um momento de silêncio. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Aqueles que estão em pé, ainda temos alguns lugares aqui, ó, por favor. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Acolhamos a palavra que nos salva. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu o deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o vosso coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o vosso coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o Ungido que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o vosso coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou.
o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o vosso coração. Corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o vosso coração. Ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o vosso coração. Ouve hoje a voz de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir,
isso lhe seja concedido, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Prezado Padre Carlos, que concelebra esta missa comigo, prezados irmãos e irmãs, neste domingo, o Senhor nos faz refletir sobre algo muito importante da nossa religião, que é a correção fraterna. Corrigir o irmão que erra é uma caridade, tirar um irmão que está indo por um caminho errado e vai sofrer por causa disso. É o que fez o profeta Natã ao rei Davi. Como vemos lá no livro dos Reis, Davi, que era um homem santo, certa vez caiu num pecado horrível, um pecado terrível, e não estava se dando conta, estava, vamos dizer assim, gostando de ficar no pecado. Mas Natã, que era um profeta corajoso, foi até o rei dizer o que ninguém queria dizer, todo mundo tinha medo de dizer que o rei estava pecando. Mas o profeta disse: tu estás pecando, esta tua conduta é feia aos olhos de Deus, tu tens que mudar de vida. E Davi ouviu o que o profeta falou e mudou o seu comportamento, se arrependeu amargamente do que fazia. Inclusive, na sua oração de pedido de perdão a Deus, ele compôs o lindo Salmo 50, que nós conhecemos: tende piedade, Senhor, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. É uma linda oração de arrependimento, fruto desse homem bom, desse profeta que teve a coragem de alertar, de corrigir o rei que estava no pecado. Bem, então a correção fraterna é uma coisa necessária. Nós, muitas vezes, temos que falar para o irmão que ele está errado. É o que Jesus diz mesmo no Evangelho de hoje: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. É Jesus quem manda fazer. Também, lá no livro do Gênesis, quando Caim matou Abel, e depois se encontrou com Deus, Deus perguntou para ele: onde está o teu irmão? Deus quis dizer, através ali de Caim, que todos nós temos que estar atentos ao bem do nosso irmão. Nós não podemos ser egoístas e viver a nossa vida somente pensando em nós. Nós temos que pensar também no nosso irmão, no nosso próximo, ajudá-lo, incentivá-lo, e quando ele está errado, especialmente quando ele está em pecado, falar com ele, chamar a atenção dele para ele se corrigir para o seu bem. Há várias maneiras de nós ajudarmos nosso irmão a andar no bom caminho e a corrigir o seu pecado. Nós podemos rezar por ele. A oração também é um meio poderoso de ajudar os irmãos a se converterem. Nós podemos também dar bom exemplo. Se nós damos bom exemplo com o nosso comportamento, os outros vão ver e vão querer imitar e se corrigir também, Mas há ocasiões que não adianta, a gente tem que ir falar com o irmão. Não adianta só rezar. Se o pai vê o filho andando com viciado, com drogado ou com traficante, ele não vai só rezar para o filho largar de andar com o traficante. Ele vai lá, vai falar com o filho: para, meu filho, para. Às vezes tem que falar, não adianta só rezar. Bem, meus irmãos, e como é que se faz? Como é que é para fazer a correção fraterna? Como é que a gente vai chegar no irmão? Quando que a gente vai chegar? Olha, primeira coisa, não é uma coisa fácil. A gente falar para o irmão que ele está errado não é fácil, nunca vai ser fácil.
mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer, né? Então, primeira coisa, se perguntar bem, antes de ir até o irmão, né, será que ele está realmente em pecado? Porque para mim corrigi-lo, ele tem que estar errado, né? Então tem que pensar, será que ele está mesmo? Refletir, né? Não ir logo assim. Refletir sobre a situação deles. Se nós pensarmos bem, meditarmos, ele, não, parece que ele realmente está, né? Então, aí é que nós vamos até ele, né? Aí temos que ir até ele. E tem uma coisa que dificulta um pouco aí nessa parte, nessa hora, né? nesse passo inicial. Será que é pecado ou não é pecado o que o irmão está fazendo? Né? Às vezes vem essa dúvida, né? Porque hoje na nossa sociedade, muito se está dizendo, isso não é mais pecado. Então como é que eu vou corrigir o irmão se hoje dizem que não é mais pecado? Então quem é que vai me dizer se é pecado ou não é pecado? Para mim saber se o irmão está errado ou não. A Igreja Católica, a nossa igreja que diz o que é certo, o que é errado. Não é a novela, né? Não é a televisão, não é as modas, não é os psicólogos. Quem diz que o que é certo e o que é errado é a nossa igreja. Então a gente vai ouvir a nossa igreja para saber se a gente tem dúvida, né, sobre se o irmão está ou não em pecado. Bom, outra coisa importante para fazer a correção no irmão, né, é ter sempre em mente e no coração o amor. Eu vou fazer a correção do irmão porque eu amo ele. Não é porque eu quero dar um castigo para ele, né? Não é porque ele me irritou, né? Não é porque eu sei tudo e ele não sabe nada. É porque eu amo o meu irmão. É esse o motivo que deve ter sempre no nosso coração quando eu vou corrigir alguém, né? Eu não vou porque eu sou mais do que ele, é porque eu quero o bem dele, né? Porque eu amo. E vou fazer também o que Jesus faz no Evangelho aqui, né? Falar com ele a sós. Não vou chegar para ele na frente de todo mundo, tu está errado, isso não devia... Ele vai ficar com vergonha, não dá para fazer assim, né? Chama ele à parte, né? Primeiro chama à parte para falar com ele. E quando a gente vai fazer a correção, a gente tem que também estar disposto a ouvir. Quer dizer, eu olhei para ele, vi o comportamento dele, achei que ele está em pecado. Tudo bem, mas eu posso ter me enganado. Eu vou falar com ele para dizer que isso não está certo, tal. Ele vai me dizer, mas eu fiz isso por isso e por isso, por isso. De repente eu não sabia de coisas que justificavam a conduta dele, né? Então, claro, então eu então me desculpa, né? Então eu não percebi, não entendi direito o que estava fazendo. Pede desculpa, pronto, não tem problema, né? Não vai deixar de fazer a correção por talvez não compreendeu, né? Ou porque não deu certo, né? Não sabia, pede desculpa e pronto, né? Outras vezes eu vou estar com a razão, aí o irmão espera-se que ele vá me ouvir, não é? E uma coisa que atrapalha muito a correção fraterna é o medo de fazer a correção fraterna. Mas o irmão, o que ele vai dizer? Ele vai ficar bravo, ele não vai gostar. Isso é motivo para não chegar no irmão e falar para ele que o seu erro não é bonito, que não é bom ele fazer assim. Será que isso é motivo? Nós não somos cristãos corajosos? É bonito um cristão ser medroso? É bonito o cristão ser omisso? Ou pior aí de tudo, né? Ser covarde? Não. Um cristão é uma pessoa que, se tem que fazer uma tarefa difícil, ele vai. Com coragem, com fé, né? Com amor no coração, ele vai, né? Então, nunca deixar de fazer uma correção porque com medo do que a reação do irmão, né? Não, se eu tenho que fazer, vou fazer. Também não importa o que os outros vão pensar, né? O que me importa é que meu irmão está ali no pecado, está correndo risco, e eu tenho compromisso com ele. Os outros que pensem o que quiserem, né?
que se vai causar tumulto ou não, o importante é que o irmão está no pecado, tem que ajudá-lo, né? E quais são os benefícios da correção fraterna? Muitos, né? Acho que a gente já falando do que nós falamos, já se percebeu quanto é bom fazer para o irmão e para a sociedade, né? Até para mim, porque eu vou fazer uma obra boa, né? A gente evitará muitos danos, né? Quanta coisa errada aquele irmão vai fazer estando no pecado, né? Previne a fofoca. Em vez de ficar falando pelas costas, eu vou falar para o irmão. Nada de falar pelas costas. Infelizmente, se nós tivéssemos mais correção fraterna, teríamos menos fofoca. As pessoas iam falar para a pessoa o problema, não iam ficar falando por dele pelas costas para os outros, né? E também ajuda a mim, porque na medida em que eu vou corrigir o irmão, eu também vou olhar para mim. Pô, será que eu não estou fazendo pior do que ele, né? Então me ajuda também a mim. Às vezes eu vou, aquele irmão está agindo assim, eu penso, mas eu estou fazendo pior. Então, eu vou me corrigir primeiro, né? Aí depois eu vou corrigir o irmão, né? Meus irmãos, e se alguém vier para vocês, para corrigir vocês, se alguém vier para mim me corrigir, como é que eu vou reagir? Eu vou dizer para ele, vai cuidar da tua vida. Então, a gente pode e deve até corrigir os outros. Mas quando os outros vierem corrigir a mim, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que aceitar que ele fale. Eu tenho que ouvir o que ele vai me dizer, não é? Tá? Se por acaso ele estiver errado, eu vou explicar com calma, né? Né? Olha, eu te agradeço a tua intenção, mas eu acho que eu estou certo por isso. Mas eu te agradeço, a intenção de querer me ajudar, né? E se o irmão tiver com a razão, aceitar, né? Tá bom, irmão, eu reconheço, né? Tá? Ou se na hora não está caindo a ficha, né? Eu vou pensar então, depois eu te falo. E aí então, tomar a sério, né, aquilo que o irmão me falou e corrigir aquilo que está errado na minha vida com toda a humildade. Agradecer a Deus porque Ele me enviou um irmão para me dizer que eu estava no caminho errado. Concluindo, meus irmãos, vou apenas citar o que disse o apóstolo Tiago na sua carta, que está no Novo Testamento, sobre a correção fraterna, que vai nos mostrar o quanto é bonito e quanto é importante a correção fraterna. Disse São Tiago: se algum de vós se desviar da verdade e um outro conseguir reconduzi-lo, saiba que quem converter um pecador do seu extravio, salvará a alma dele da morte e cobrirá a multidão dos seus próprios pecados. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Celebremos a misericórdia e o perdão de Deus, que se deu a conhecer em Cristo Jesus. Confiantes lhe suplicamos. Para que o amor ao seguimento do Senhor nos faça viver a verdade na caridade, rezemos. Senhor, escutai-nos. Pelos que sofrem injustiças, por não terem as condições mínimas de serem assistidos por advogados competentes, rezemos. Senhor, escutai-nos.
para que sejamos ouvintes atentos da palavra de Deus que liberta e salva, rezemos. Senhor, escutai-nos. Pelos jovens vítimas das drogas e da violência, rezemos. Senhor, escutai-nos. Ouvi, Senhor, estas nossas preces. Atendei-nos, vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Esperança, aqui trazemos com toda a confiança ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos deste e os bens que esperamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir tua voz. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir tua voz. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda, render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce em nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedei-nos agora, a vosso povo, tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa Igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor.
alturas, santo é o Senhor. Hosana nas alturas, santo é o Senhor. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santo. Olhai, vosso povo aqui reunido, e derramai a força do Espírito para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho muito amado, no qual somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçar entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai de misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco, ao nosso Bispo Jaime. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos com os vossos santos. Ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, os nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, nós poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vida gloriosa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tomamos o nosso folhetim com a oração a São Miguel. Peçamos juntos a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra as ciladas do maligno. Subjugue-o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, acompanhai-nos, sede nosso refúgio e proteção, defendei-nos de todos os espíritos maus. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós ao Senhor, para que o bem triunfe no mundo e todos os seres humanos alcancem a salvação em Cristo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora Mãe de Deus, São Miguel Arcanjo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.